Então, amigos, vamos ser francos. O mundo moderno inteiro, das revistas de moda aos psicólogos do YouTube, enfia na sua cabeça o mesmo mantra. Fale, seja interessante, seja espirituosa, preencha o espaço com você. Somos ensinadas de que a atratividade feminina é um fluxo infinito de palavras, histórias e emoções. A mulher deve ser um livro aberto, fácil e agradável de ler. Mas permitam-me fazer uma pergunta. Com que frequência esse livro aberto não vai, depois de lido, para uma prateleira distante e empoeirada? Hoje vamos queimar essa biblioteca de banalidades até o fim. Iremos aonde não se ouve o ruído das palavras, mas soa a verdadeira música da alma. Vamos falar sobre uma força que a sociedade de consumo teme e, por isso, tenta ridicularizar, chamando-a de travamento ou timidez. Falamos do silêncio, mas não de um silêncio vazio e assustado da vítima, e sim de um silêncio consciente, controlado, tilintante. Do silêncio como a arma mais perfeita e mortal no arsenal da mulher que realmente entende como este mundo funciona. Nosso guia para essa zona proibida não será mais um coach, mas um titã do pensamento. Alguém que olhou para o abismo da psique humana e não enlouqueceu. O velho Carl Gustav Jung. Ele, como ninguém, entendia que os diálogos mais importantes acontecem sem palavras, que a conexão verdadeira nasce não na tagarelice, mas nas pausas entre ela. Vamos dissecar porque a mulher que sabe calar da maneira certa sempre vence. Não em pequenas disputas, mas na batalha principal. A batalha pela atenção, pelo respeito e pelo desejo genuíno e profundo do homem. Não se trata de manipulações. Trata-se de leis fundamentais da psicologia, que funcionam no nível dos instintos, no nível do DNA. Prontas para descobrir por que o silêncio excita mais do que qualquer roupa reveladora e por que ele é a forma suprema de poder. Então, aperte os cintos. Mas antes de começarmos esse mergulho, pague seu passe para este clube fechado com nossa moeda local. Seu like é a nossa energia. Sua inscrição é a garantia de que você não perderá a próxima revelação. E agora, para começar, escreva nos comentários com o que você associa o silêncio nas relações: força, constrangimento ou mistério. Sejam honestas. Este é o primeiro passo para o entendimento. Fundamento do poder. Porque o silêncio é a nova sexualidade. Vamos começar com uma verdade fundamental que Jung enunciou, mas que a sociedade moderna teme reconhecer. Cada um de nós, ao sair para o mundo, coloca uma máscara. Jung a chamava de persona. É o nosso papel social, gerente de sucesso, mãe zelosa, alma da festa, especialista sério. Desempenhamos esses papéis com tanto afinco que às vezes esquecemos quem somos por baixo dessa máscara. E então, dois se encontram. Ele com a máscara do profissional confiante. Ela com a máscara da interlocutora encantadora e espirituosa. E o que acontece entre eles? Diálogo. Mas não é o diálogo de duas pessoas. É o diálogo de duas máscaras. Dois avatares, duas construções sociais. Eles trocam frases decoradas, piadas afiadinhas, histórias socialmente aceitáveis. É um espetáculo, uma peça em que ambos os atores conhecem seus papéis. É seguro, previsível e mortalmente entediante para a alma. Agora imagine uma mulher que se recusa a jogar esse jogo. No auge do relato empolgante dele sobre suas conquistas, quando ele espera mais uma porção de ahás e suspiros de admiração, ela não diz nada. Ela apenas olha para ele, atentamente e profundamente, sem julgamento. Seu silêncio nesse momento não é apenas silêncio, é um ato de revolução psicológica. Sem palavras, ela lhe diz: tudo isso é muito interessante. Sua máscara é magnífica, mas não vim para conversar com ela. Eu quero ver você. Nesse instante, ocorre uma falha no sistema. Seu cérebro, acostumado ao roteiro padrão, entra em pane. Ele esperava uma reação à sua persona e recebeu nada. E esse vazio, esse vácuo, o obriga pela primeira vez em muito tempo a olhar para dentro de si. E quem sou eu sem essa máscara? O que ela vê aí por trás da minha armadura? Isso o desarma, isso intriga até dar tremedeira,
Porque em um mundo onde todos tentam desesperadamente vender sua melhor versão, ela é a primeira a demonstrar que se interessa não pela mercadoria, mas pela pessoa. Seu silêncio é o elogio mais poderoso que ela pode fazer a ele. É o reconhecimento de sua autenticidade, mesmo que ele ainda não a tenha percebido. Ela quebra o código social e, com isso, automaticamente se coloca em outra liga. Ela não é mais uma das muitas atrizes no teatro dele. Ela é a diretora que interrompeu a peça e disse: "Agora vamos sem falsidade." E o homem, cansado do próprio papel, instintivamente se aproxima de alguém, assim como quem respira ar fresco. Agora vamos cavar ainda mais fundo, na parte mais íntima da psique masculina. Carl Jung descobriu que no inconsciente de cada homem vive uma imagem inata e idealizada da mulher. Ele a chamou de anima. Não é uma mulher específica, e sim uma imagem composta, tecida de mitos, contos, do primeiro contato com a mãe, de seus desejos e medos secretos. A ânima é sua musa interna, seu guia para o mundo dos sentimentos e da intuição. E por toda a vida, consciente ou inconscientemente, o homem procura no mundo externo uma mulher que coincida com essa imagem interna. Agora vejam o truque genial que o silêncio executa. A mulher que fala muito, que imediatamente revela todas as cartas, suas opiniões, suas histórias, seus traços de caráter, apresenta-se como um quadro já concluído. O homem olha e logo vê. Tá, entendi. Ela é assim, engraçada, inteligente, gosta de viajar. Parece com a minha ânima em 15, não parece em 85. O quadro está claro, o veredito está dado. A intriga morreu. A mulher que sabe calar é uma tela limpa e intacta. Ela não lhe dá respostas prontas. Ela não impõe sua imagem. Ela cria o espaço ideal sobre o qual o inconsciente dele imediatamente começa a projetar sua ânima. Seu silêncio é um convite. Pinte, crie-me segundo o seu molde ideal. E ele começa a pintar. Seu meio sorriso enigmático. Ah, ela com certeza me entende sem palavras como ninguém. Seu olhar profundo e silencioso. Ela tem uma alma tão sábia. Enxerga através de mim. Ele próprio, com as próprias fantasias e imaginação, começa a dotá-la de todas as qualidades que procura desesperadamente. Ele não se apaixona por ela real. Ele se apaixona pela imagem perfeita que ela permitiu que ele criasse. No fundo, ele se apaixona pela melhor parte da própria alma refletida nela. Ela se torna a sua Galateia pessoal. E quanto mais ela cala, mais detalhes ele consegue acrescentar, mais perfeito o retrato se torna na mente dele. E quando ele já está perdidamente apaixonado por essa fantasia que criou, quase deixa de importar quem ela é de fato, porque ela virou símbolo, sonho, encarnação do ideal dele. Ela não é apenas uma mulher. Ela é uma deusa viva saída do subconsciente dele. E esse é o vínculo mais forte que existe. Vamos esquecer por um instante a psicologia e lembrar a física simples. A natureza não tolera o vazio. Qualquer vácuo tende a ser preenchido. Agora voltemos às relações e as vejamos do ponto de vista da energia. Cada palavra pronunciada, cada história contada, cada pergunta feita é a doação da sua energia psíquica. Você direciona seu fluxo para outra pessoa. A mulher que fala o tempo todo, faz piadas, entretém, no fundo funciona como uma usina que fornece de graça sua energia ao homem. É agradável, é confortável, mas não gera nem dependência nem atração. Para que buscar uma fonte que já despeja direto na sua boca? A mulher que pratica o silêncio consciente age exatamente ao contrário. Ela não distribui sua energia, ela a acumula. Ela cria ao seu redor uma zona de silêncio que, do ponto de vista psicoenergético, é aquele mesmo vácuo. E esse vácuo possui uma força de atração incrível. Pelas leis da gravidade mental, ele começa a puxar para si a energia dele. O que isso significa na prática? Quando ele está sentado ao lado dela no silêncio, seu cérebro não consegue relaxar. Começa a trabalhar febrilmente, tentando preencher esse vazio. No que ela está pensando? Eu agrado a ela? Será que disse algo errado? Como decifrá-la? Como arrancar sua reação? Todos os pensamentos dele,
Toda a energia mental que poderia ser gasta em qualquer outra coisa, agora, como num buraco negro, é sugada para o espaço do silêncio dela. Ele começa a pensar nela. Não porque ela disse algo genial, mas porque ela não disse nada. Ela o obriga a trabalhar, obriga-o a investir nela seu recurso mais precioso, a atenção. Ele mesmo, voluntariamente, começa a investir sua energia para entendê-la, decifrá-la, conquistá-la. E nós só valorizamos aquilo em que investimos. Quanto mais ele pensa nela, mais valiosa ela lhe parece. Ela não corre atrás dele, ela cria condições nas quais ele começa a correr atrás dela para preencher o vazio intrigante que ela criou. Ela não é um planeta girando ao redor dele. Ela é o centro de gravidade que faz todos os planetas girarem ao seu redor. E tudo isso sem uma única palavra. E chegamos ao segredo mais importante do silêncio correto. Não é distanciamento, não é vazio, não é ignorar. O silêncio verdadeiro que funciona é a forma mais elevada e mais pura de presença. É concentração total no outro. A maioria das pessoas, ao ouvir, na verdade não ouve. Esperam a sua vez de falar. Preparam mentalmente a resposta, um comentário espirituoso ou sua própria história sobre o mesmo tema. A atenção delas não está no interlocutor, mas em si mesmas. A mulher que domina a arte do silêncio faz algo totalmente diferente. Quando ele fala, ela não apenas cala, ela ouve. Ouve não só com os ouvidos, mas com os olhos, com a expressão do rosto, com toda a postura. Sua atenção é como um facho de holofote, dirigido apenas a ele. Ela tira de cena a si mesma, sua história, sua opinião, e se torna um espelho ideal, puro, sem distorção. E o que acontece com o homem quando ele olha para esse espelho? Pela primeira vez na vida, ele realmente se vê e se ouve. No olhar atento dela, ele não vê julgamento, nem reprovação, nem tédio, mas o reflexo puro de seus próprios pensamentos e sentimentos. Ao falar com ela, ele começa, na verdade, a falar com a própria alma. De repente, começa a entender sobre si coisas que não entendia antes. Encontra respostas para perguntas que o atormentavam. Não porque ela lhe deu um conselho sábio, mas porque sua presença silenciosa criou as condições ideais para que ele mesmo encontrasse essa resposta dentro de si. Esse é um dom raríssimo e inestimável no nosso mundo, cheio de interlocutores egocêntricos. Encontrar alguém ao lado de quem você se torna mais inteligente, mais profundo, mais honesto consigo mesmo. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é semelhante ao contato de duas substâncias químicas. Se há a menor reação, ambos se transformam. O silêncio atento dela é o catalisador que desencadeia nele a reação de autoconhecimento. E ele, subconscientemente, associa essa sensação incrível de clareza e profundidade justamente a ela. Ela deixa de ser apenas uma mulher. Torna-se um lugar de poder, um lugar para onde a alma dele buscará voltar, de novo e de novo, para ver seu verdadeiro reflexo. E de um espelho, assim, ninguém vai embora. Arsenal do silêncio. 4 tipos de silêncio de combate. Então entendemos o fundamento. Agora passamos à prática, a técnicas concretas que você pode usar já hoje. E a primeira é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais elegante. É o silêncio pausa. Nossa psique, como mostrou ainda no início do século XX, a psicóloga Bluma Zeigarnik, é muito ardilosa. Lembramos muito melhor as ações inacabadas do que as que foram levadas a um fim lógico. É nisso que se baseiam todas as séries de tirar o fôlego. Elas sempre cortam no momento mais interessante, fazendo-nos esperar dolorosamente o próximo episódio. Sua comunicação com o homem pode e deve funcionar pelo mesmo princípio. Imagine a situação. Você está contando a ele uma história fascinante. Seus olhos brilham, ele escuta em suspense, totalmente absorvido pelo seu relato. E, no momento da culminância, quando ele espera o desfecho, você de repente se cala. Olha para ele, dá um gole de chá e com um leve sorriso diz: "Ai, acho que me empolguei. Enfim, isso já é outra história." E muda de assunto. Ou ainda mais forte, diz que precisa ir.
O que acontece na cabeça dele nesse momento? Explosão. Curto-circuito. Seu cérebro, ajustado para receber o final, não o recebe. Cria-se um estado de dissonância cognitiva, uma fome intelectual leve, porém muito agradável. Ele fica com um gestalt não fechado. E esse gestalt não fechado faz o cérebro dele rodar, de novo, a sua conversa, a sua história, você. Ele vai pensar: então o que houve depois? Por que ela não terminou? Ela é tão enigmática. Você não apenas passou o tempo com ele, você o fisgou no anzol da expectativa. Transformou sua interação numa série cuja próxima temporada ele vai aguardar ansiosamente. Essa é a arte de não deixá-lo se saciar totalmente de você. Sempre sair deixando-o um pouquinho com fome. Interromper a conversa não quando os temas se esgotam, mas no auge do interesse. Essa falta de conclusão, essa leve inacabada, transforma você de livro lido em trailer empolgante, depois do qual se deseja desesperadamente ver o filme. Ela cria intriga e o faz buscar, por conta própria, o próximo encontro para enfim obter seu desfecho. A próxima técnica do nosso arsenal é o grau mais alto da escuta ativa. Chamemo-la de silêncio-pergunta. O esquema padrão do diálogo. Ele fala, você responde. Ele faz uma pergunta, você dá a resposta. É ping-pong, troca de informação. Mas você pode levar o jogo a outro nível, onde obtém o máximo de informação e profundidade, sem dizer quase nada. É assim que funciona. Ele lhe diz algo importante. Compartilha seus planos, fala de um problema ou, ao contrário, se gaba de alguma conquista, tentando impressioná-la. No momento em que ele termina o raciocínio e espera sua reação, avaliação, conselho, admiração, você não lhe dá nada disso. Você simplesmente continua olhando para ele, calmamente, calorosamente, com uma leve expressão interrogativa nos olhos. Seu olhar, sem palavras, diz: "E? É só isso? O que há por trás disso de verdade?" Esse silêncio dura apenas alguns segundos, mas para ele parece uma eternidade. E ele faz milagres. Sem receber a reação esperada, ele sente necessidade de preencher a pausa e começa a falar mais. Mas agora já não fala do nível da sua máscara social. Começa a cavar mais fundo. Começa a explicar a si mesmo por que aquilo é importante. Começa a revelar motivações sobre as quais talvez nem tenha pensado. Tenta se justificar diante do seu olhar silencioso e, nesse processo, abre para você recantos íntimos da alma. Você não fez uma única pergunta direta no estilo terapeuta que poderia assustá-lo, mas seu silêncio se tornou a mais profunda de todas as perguntas possíveis. Ele o obrigou a sair do discurso ensaiado e iniciar um diálogo verdadeiro consigo mesmo. E você se tornou sua única e privilegiada testemunha. As pessoas pagam fortunas a psicanalistas por essa chance de se abrir assim. E você oferece essa sensação de graça apenas com a força do seu silêncio atento. Depois de uma sessão de autorrevelação como essa, ele sentirá com você uma conexão incrível, quase mística, sem sequer entender como surgiu. Ele a considerará a mulher mais perspicaz do mundo, embora você não tenha lhe dito uma única palavra de sabedoria. Agora falemos de força, da força verdadeira, inquebrantável, que não provoca medo nos homens, mas o mais profundo respeito. Na vida, inevitavelmente surgem situações em que tentam violar seus limites. Pode ser uma piada chula e fora de hora. Pode ser a tentativa de pressioná-la a uma decisão que você não quer. Pode ser um tom desdenhoso ou um comentário que desvaloriza. Qual é a reação feminina padrão? Mágoa, lágrimas, agressão reativa, gritos, tentativas de provar algo. Tudo isso são sinais de fraqueza, reações que mostram que você foi atingida, que perdeu o controle. A mulher que domina a força do silêncio age de outro modo. Diante da violação de seus limites, ela não explode. Ela se cala. Mas não é um silêncio assustado. É um silêncio frio, calmo, quase gelado. Ela não grita, não discute, não acusa. Simplesmente desliga seu fluxo emocional dirigido àquela pessoa. Pode olhar para ele com calma, mas seu olhar se torna vazio,
como se atravessasse. Fisicamente presente, energeticamente já se foi. Esse silêncio repentino e ensurdecedor atinge o homem com mais força do que qualquer tapa. Por quê? Porque é absolutamente imprevisível. Ele está preparado para grito, para discussão, tem respostas prontas, mas não está preparado para o silêncio. Esse silêncio lhe diz, sem palavras: você passou do limite. O que você fez é tão inadmissível que nem vou discutir. Você deixou de existir para mim neste momento. Não é manipulação, é demonstração de autorrespeito inabalável. Mostra que sua paz interior vale mais do que lavar roupa suja. Essa reação tira completamente o chão dos pés dele. Faz com que ele próprio repasse o que fez e reconheça seu erro, sem uma única cobrança sua. Demonstra um nível de controle sobre si e suas emoções que provoca não apenas respeito, mas quase um temor reverente. Ele entende que está lidando não com uma menina histérica, mas com uma pessoa adulta e íntegra, cujos limites são talhados em aço, e da próxima vez pensará 100 vezes antes de tentar violá-los. Essa mulher não prova seu valor. Ela simplesmente o demonstra em silêncio. E chegamos ao grau mais alto, ao nível de maestria que distingue uma simples sedutora de uma mulher com quem se quer viver a vida. É o silêncio quente. Se as técnicas anteriores eram mais táticas, esta é a estratégia, indicador de profundidade real do vínculo. O que é silêncio quente? É a capacidade de estar ao lado de alguém em silêncio total e, ainda assim, ambos se sentirem absolutamente confortáveis, tranquilos e felizes. Lembrem-se do começo da maioria das relações. Pausas na conversa causam pânico. Queremos preenchê-las imediatamente com alguma bobagem, só para não ficar estranho. Isso acontece porque o vínculo ainda é superficial. Sustenta-se apenas em palavras, em estímulos externos. As pessoas temem que, se tirarem as palavras, se revele que por trás delas não há nada. A capacidade de calar juntas com conforto é sinal de que sua relação subiu a outro patamar. Há um nível em que palavras já não são necessárias, em que sua presença por si já é comunicação suficiente. É quando vocês podem dirigir ouvindo música e sentir total união. Quando podem sentar lado a lado, cada um lendo seu livro, e sentir calor e apoio mútuos. Quando podem caminhar no parque sem dizer uma palavra e, mesmo assim, ter o diálogo mais profundo do mundo. Esse silêncio diz sem palavras: estou bem com você, não porque você me diverte ou me diz algo interessante, mas simplesmente porque você existe. Basta a sua presença para que eu me sinta inteira e feliz. Para o homem, isso é a confirmação mais poderosa de aceitação que ele pode receber. Num mundo que lhe exige constantemente algo, ser forte, bem-sucedido, espirituoso, ela cria um espaço onde ele não precisa ser nada. Ele pode simplesmente ser. Isso é o que Jung entendia por verdadeira união, pela fusão das almas. É um silêncio não de constrangimento, mas de confiança, ternura e aceitação. E a mulher capaz de criar e sustentar tal silêncio torna-se para o homem não apenas amante. Ela se torna lar, porto. O único lugar no universo para onde a alma dele desejará ir para descansar. E então, exploradoras, percorremos exatamente metade do caminho. Se vocês já sentem como muda sua visão sobre a força, se querem saber que outros processos seu silêncio desencadeia na cabeça dele, deem-nos um sinal. Basta colocar um mais nos comentários. Será nosso sinal secreto de que vocês estão prontas para ir adiante, ao fundo mais profundo do subconsciente masculino. Na cabeça dele. O efeito psicológico do seu silêncio. Vejamos a situação pelos olhos dele. O que acontece na cabeça masculina quando ele se depara, não com uma mulher tagarela e compreensível, mas com uma mulher enigmática e silenciosa? Ocorre a ativação do instinto masculino mais antigo e fundamental, o instinto do caçador. O ego masculino, por mais que tentemos negá-lo no mundo moderno, se baseia em superação, conquista, vitória. Presa fácil não traz satisfação. Desvaloriza-se no exato momento em que cai nas mãos. O valor do troféu é diretamente proporcional ao esforço despendido para obtê-lo.
A mulher que fala muito, que entrega tudo sobre si de imediato, do ponto de vista desse instinto antigo, é presa fácil. Ela é compreensível, é previsível, não representa desafio. Não há o que decifrar, não há por quem caçar. O interesse por ela, se surge, logo se apaga como chama ao vento. A mulher silenciosa é o oposto completo. Ela é um enigma, é uma caixa fechada para a qual é preciso achar a chave. É uma fortaleza inexpugnável que dá vontade de tomar de assalto. Seu silêncio não é passividade, é um desafio ativo, lançado na cara dele. É uma mensagem muda. Eu não sou tarefa simples, sou um prêmio que precisa ser merecido. Tente, decifre-me, prove que você é digno da minha atenção. E esse desafio atinge o centro do ego dele. O entusiasmo desperta. Ele já não pode simplesmente boiar. É obrigado a acionar todos os recursos. Criatividade, inteligência, senso de humor. Deve se esforçar. Deve tornar-se a melhor versão de si para romper a parede do silêncio dela, para provocar sua reação, para merecer sua palavra, seu sorriso. Cada olhar de volta, cada palavra dela, se torna para ele não uma dádiva, mas uma recompensa conquistada na luta. Ela o faz evoluir. Ao lado dela, ele não pode permanecer consumidor passivo. Deve tornar-se conquistador ativo. E esse processo de superação, essa caçada por sua atenção, é incrivelmente atraente para a natureza masculina. Ele pode até ficar zangado com o silêncio dela, mas não conseguirá parar de pensar nela. Porque ela despertou nele aquilo que o faz sentir-se homem, o espírito do caçador. Já falamos que a mulher silenciosa se torna uma tela para a projeção do ideal interno dele. Agora vamos destrinchar esse mecanismo, porque suas consequências são de tirar o fôlego. Nosso cérebro não tolera a incerteza. Quando temos informação insuficiente sobre um objeto, nossa imaginação começa a completar os detalhes faltantes. E, via de regra, os completa da maneira mais favorável para nós. Quando a mulher cala, ela fornece ao cérebro dele um mínimo de informação factual sobre si. E a imaginação dele, impulsionada pela atração, começa a trabalhar a todo vapor. Esse processo pode ser chamado de idealização espontânea. Ele olha seu rosto sereno e pensa: ela deve ser tão sábia e profunda. Não se perde em palavras vazias. Vê seu leve sorriso à sua piada e decide: ela tem um humor incrível, só está acima do riso banal. Nota o olhar pensativo e conclui: ela provavelmente pensa em algo elevado, tem um mundo interior tão rico. Ele mesmo, tijolo por tijolo, constrói em sua cabeça a imagem ideal dela. Ela ainda não fez absolutamente nada para provar sabedoria, profundidade ou bondade, e ele já adotou de todas essas qualidades. Ele se convence sozinho da perfeição dela. Ela deixa de ser apenas mulher e vira seu mito pessoal, seu sonho encarnado na realidade. É um jogo perigoso, mas incrivelmente poderoso. Ele se apaixona pela imagem que ele mesmo criou, e quanto mais ela sustenta esse silêncio enigmático, mais sólido e detalhado se torna esse retrato na cabeça dele. Ele já não vê à sua frente uma pessoa comum, com defeitos. Vê uma deusa descida do Olimpo, e esse processo de divinização o leva a temer desapontá-la. Ele se esforça para corresponder ao ideal que na sua cabeça ela merece. Passa a se comportar melhor, falar com mais inteligência, agir com nobreza. O silêncio dela não apenas a eleva aos olhos dele, obriga-o a buscar elevação. Ela se torna sua estrela guia, sem sequer suspeitar. Sejamos honestos, um dos motores mais potentes dos atos humanos é o medo. E nas relações, não há medo mais forte que o medo da perda. Mas para temer perder algo, é preciso, no mínimo, não ter 100% de certeza de que esse algo lhe pertence. A mulher que fala constantemente sobre seus sentimentos, escreve dezenas de mensagens por dia, está sempre disponível e é previsível. Sem querer, envia ao homem um sinal: sou sua, não vou a lugar nenhum. Pode relaxar. E ele relaxa. Relaxa demais. Para de valorizá-la, porque passa a tomar sua presença como dado, como o ar que sempre está aí. Para que lutar pelo que já é seu?
O silêncio cria o principal afrodisíaco do mundo, a incerteza. Quando a mulher sabe dosar sua comunicação, quando não se apressa em revelar seus sentimentos, quando pode sumir por um tempo, mergulhada na própria vida, cria ao seu redor uma aura de imprevisibilidade. Ele não sabe ao certo o que ela pensa. Não tem certeza absoluta do poder que tem sobre ela. Não entende completamente qual lugar ocupa na vida dela. E essa incerteza o enlouquece no melhor sentido. Obriga-o a pensar nela o tempo todo, analisar seu comportamento, tentar entendê-la. Mantém-no em um leve, saudável estado de alerta. Ele não pode se dar ao luxo de relaxar, porque sente instintivamente. Se fizer algo errado, ela pode simplesmente desaparecer. Ela não vai gritar nem fazer cena. Vai apenas sair em silêncio para o seu universo autossuficiente. Esse leve, constante medo de perda o faz valorizar cada momento ao lado dela. Cada palavra, cada sorriso dela é percebido não como obrigação, mas como presente. Ele passa a investir muito mais na relação, porque entende que o favor dela não é constante. É uma grandeza variável que precisa ser conquistada sempre. O silêncio dela é um lembrete constante de sua independência. E uma mulher independente é aquela que se teme perder. E por isso é valorizada 10 vezes mais do que a que se tem certeza eterna de fidelidade. E por fim, chegamos ao efeito mais profundo e mais curativo do silêncio feminino. Carl Jung introduziu o conceito de sombra. É a parte da nossa personalidade que escondemos dos outros e muitas vezes de nós mesmos. São nossas fraquezas, medos, inseguranças, desejos errados, traumas infantis. A sociedade moderna, especialmente dos homens, exige a demonstração apenas do lado claro. Força, confiança, sucesso, controle. Desde cedo, o homem ouve. Não chore, não reclame, seja forte. É obrigado a usar a pesada armadura da sua máscara social, sob a qual se esconde sua sombra vulnerável e ferida. E o maior, embora não dito, desejo de qualquer homem é encontrar pelo menos um lugar, pelo menos uma pessoa, ao lado de quem ele possa tirar essa maldita armadura sem temer levar um golpe no ponto desprotegido. E é aqui que a mulher silenciosa e acolhedora se torna para ele não apenas um objeto atraente, mas uma verdadeira salvação. Quando ele, reunindo coragem, decide entreabrir para ela seu lado fraco, falar de um fracasso ou medo, e em resposta não vê julgamento, nem conselhos não solicitados, nem pena, mas um silêncio calmo, quente e acolhedor. Algo nele se quebra, no bom sentido. Desmorona a muralha de desconfiança que ergueu por anos. O silêncio dela, nesse momento, lhe diz: vejo sua sombra, e não a temo. Eu o aceito por inteiro, não apenas sua vitrine brilhante. Você não precisa ser herói diante de mim. Você pode simplesmente ser você. Essa permissão para a vulnerabilidade é a forma mais alta de intimidade. É o que a alma dele mais deseja no mundo. Num mundo que o avalia o tempo todo e exige conformidade, ela cria um oásis único, um abrigo onde o ego dele pode finalmente soltar o ar e parar de se defender. Ela não tenta curá-lo ou consertá-lo. Apenas permanece presente ao lado de sua dor, sem fugir dela. E esse apoio silencioso cura melhor do que quaisquer palavras. O homem que encontra tal abrigo para sua sombra se apega a essa mulher para sempre. Ela se torna insubstituível, porque ela não dá a ele sexo, nem borscht, nem conversas espirituosas. Ela lhe dá o que ninguém mais pode dar: permissão para ser humano. A linha tênue, quando o silêncio se torna veneno. Então entoamos um hino ao silêncio. Mas agora é hora de um olhar sóbrio, porque qualquer instrumento poderoso, em mãos inábeis ou impuras, pode virar de remédio a veneno. E o perigo principal é confundir o silêncio da força com o silêncio da violência. Trata-se do que, no cotidiano, chamam de ignorar ou jogo do silêncio. É quando o silêncio é usado não como espaço de entendimento, mas como arma de punição. Qual a diferença fundamental? O silêncio da força, de que falamos, é presença. Você está aqui e agora, atenta, aberta, apenas não usa palavras.
Sua energia está voltada para o contato. O silêncio tóxico, o silêncio manipulação, é a ausência demonstrativa. Você está fisicamente na mesma sala, mas por todo o seu comportamento mostra: você não existe para mim. Deliberadamente não responde às perguntas. Vira o rosto, cria uma atmosfera gélida. É agressão passiva em estado puro. É tentativa de fazer o outro se sentir culpado, miserável, fazê-lo rastejar pedindo perdão sem nem entender de quê. Isso não é força. É manipulação cruel que os psicólogos chamam de gaslighting. Não provoca respeito, destrói a psique do parceiro e mata a confiança. A mulher sábia usa o silêncio para dar espaço à autorreflexão do homem, para mostrar seus limites. A personalidade imatura e tóxica usa o silêncio para punir, humilhar e obter poder por meio da dor. Portanto, antes de usar esse instrumento, faça a si mesma uma pergunta honesta. Qual é o meu objetivo? Quero criar profundidade e entendimento, ou quero fazê-lo sofrer e se submeter? Se seu objetivo é o segundo, você não está no caminho da força. Está no caminho da solidão, porque ninguém que se respeite suportará jogos tóxicos por muito tempo. A verdadeira força nunca humilha. Ela eleva a si mesma e a quem está ao lado. A segunda linha tênue em que é fácil escorregar é o equilíbrio entre mistério e frieza. Empolgando-se com a ideia do silêncio, pode-se, sem perceber, transformar-se de desconhecida misteriosa em rainha de gelo de quem dá medo se aproximar. O silêncio por si só é um instrumento neutro. Quem lhe dá cor é o contexto não verbal. Se sua calma não é sustentada por sinais de calor, será lida não como profundidade, e sim como indiferença, arrogância ou até hostilidade. Imagine que você cala, mas seu corpo está tenso, o rosto numa máscara rígida e o olhar frio e distante. Qual sinal o homem recebe? Não interesso a ela, ela me despreza, eu a irrito. Em vez de intrigar, você afastará. Em vez de criar atração, erguerá um muro de gelo. Por isso, a arte do silêncio correto é a arte de combinar silêncio com calor. Seu silêncio deve ser vivo, deve respirar. Como conseguir isso? Pela linguagem não verbal. Você cala, mas mantém um contato visual suave. Cala, mas tem um leve, quase imperceptível sorriso nos lábios. Cala, mas seu corpo está relaxado e voltado para ele, demonstrando abertura. Você pode tocar levemente a mão dele, em silêncio, em sinal de compreensão. São esses microsinais que transformam um silêncio potencialmente frio em um espaço quente e envolvente. Eles dizem sem palavras: eu calo não porque não me importo. Eu calo porque fico bem com você mesmo sem palavras. Eu estou com você, estou aqui. Sem essa base quente, o silêncio vira apenas vazio, e as pessoas fogem do vazio. Elas buscam calor. Sua tarefa é não ser um deserto gelado, e sim um porto tranquilo, quente, banhado de sol. E então seu silêncio não afastará, mas chamará como o lugar mais seguro e desejado da terra. O silêncio é ouro, mas como todo ouro, só tem valor quando usado no lugar certo. A absolutização de qualquer princípio o transforma em dogma e tolice. A mulher sábia entende que o silêncio é poderoso, mas não o único instrumento do seu arsenal. Há situações em que calar não é força, é crime. Crime contra a relação, contra a intimidade e contra o bom senso. Quando é vital falar? Primeiro, na resolução de problemas concretos. Se algo a desagrada na relação, se surgiu conflito, calar e esperar que ele adivinhe é uma posição infantil e destrutiva. Aqui é preciso falar. Falar com calma, honestidade, diretamente, usando mensagens eu. Falar de seus sentimentos e necessidades. O silêncio aqui será lido como agressão passiva e só agravará o problema. Segundo, quando ele precisa de apoio direto. Se algo ruim aconteceu, se ele está abatido e perdido, seu silêncio pode ser interpretado como indiferença. Sim, é preciso dar espaço, mas também é necessário pronunciar palavras simples e importantes. Estou com você, acredito em você, vamos superar. Às vezes, palavras de apoio são o bálsamo mais curativo. Terceiro,
na expressão de gratidão e admiração. Se ele fez algo bom por você, se mostrou pelo melhor lado, calar é desvalorizar o ato dele. Palavras sinceras, de agradecimento e reconhecimento. Esse é o adesivo que fortalece a relação e motiva o homem a novas conquistas por você. A arte não está em calar sempre, está em sentir o momento. Saber quando o silêncio criará profundidade e quando criará um abismo. Quando é preciso ser um lago misterioso e quando um riacho claro que fala direta e abertamente. A habilidade de alternar entre esses estados é a verdadeira sabedoria e força. E eis o último, mais sutil e mais importante aspecto. O que importa não é o silêncio em si, mas o estado interno de que ele nasce. Pode se calar a partir de dois estados diametralmente opostos, do medo e da força. E o homem, em nível instintivo e inconsciente, sempre capta essa diferença. O que é o silêncio do medo? É quando você cala porque teme dizer algo errado. Teme parecer boba, desinteressante, invasiva. Você revira nervosamente na cabeça variantes de frases e, no fim, não diz nada. Esse silêncio é tenso, travado, inseguro. Transmite não mistério, mas ansiedade. O homem ao lado de uma mulher assim se sente desconfortável. Ele sente o medo dela e isso o afasta. O que é o silêncio da força? É quando você cala não porque não tem o que dizer, mas porque não sente necessidade de preencher o éter com falatório vazio. Você é autossuficiente, fica confortável no silêncio. Sabe o seu valor e não tenta merecer aprovação por meio de palavras. Seu silêncio é calmo, relaxado, confiante. Brota de uma plenitude interior, não de um vazio interior. Transmite não ansiedade, mas paz e segurança. A chave está na energia por trás do seu silêncio. Antes de praticar o silêncio fora, é preciso conquistar o silêncio dentro. Parar de temer as pausas. Parar de temer ser você mesma. Entender que seu valor não depende da quantidade de frases inteligentes que você pronuncia. Quando você encontrar esse zen interno, seu silêncio se tornará natural e orgânico. Deixará de ser técnica e virará a continuação da sua natureza íntegra e autossuficiente. E é justamente esse silêncio que possui força magnética. Porque as pessoas não se atraem por quem tem medo, mas por quem irradia uma força calma e confiante. Conclusão. O silêncio como a forma mais elevada de presença. Então percorremos esse caminho juntas, do ruído superficial ao silêncio profundo. E a principal conclusão que devemos tirar é paradoxal. A mulher que sabe calar da maneira certa, vence não porque cala, vence porque tem sobre o que calar. Seu silêncio não é valioso por si só. É valioso porque por trás dele há um mundo interior rico, autossuficiência, autorrespeito e aquela mesma calma interior que ela conquistou a sós consigo. O silêncio não é a ausência de palavras. É a forma mais elevada de presença. Presença de si na própria vida. É sinal de que você não é um vaso vazio que espera desesperadamente alguém vir e preenchê-lo com sentido, emoções e eventos. Você é um universo autossuficiente, com seus planetas, estrelas e galáxias, e você não busca despejar toda essa riqueza no primeiro que aparecer. Você apenas entreabre a porta e permite que olhe para dentro quem realmente é digno disso. Seu silêncio é um filtro. É o guardião no limiar do seu templo interior. Carl Jung dizia que o objetivo final da vida humana é a individuação, o caminho rumo ao seu si mesmo, à sua totalidade. Pois bem, saber calar da maneira certa é o sinal prático de que a mulher está nesse caminho. Ela encontrou a paz dentro de si e por isso não precisa buscá-la no ruído externo. Ela se interessa por si mesma e por isso torna-se infinitamente interessante para os outros. Portanto, não busque simplesmente se calar. Busque se preencher. Leia, pense, sinta, viva de um modo que seu silêncio interior não seja vazio, e sim tilintante. E então você não precisará de técnica alguma. Sua presença calma e confiante falará mais alto do que quaisquer palavras. Ela dirá: estou aqui, sou íntegra, e estou pronta para compartilhar meu mundo com quem souber apreciar sua música suave. E acredite,
Um homem capaz de ouvir essa música nunca irá embora, porque num mundo de ruído ensurdecedor, encontrar esse silêncio é encontrar o maior tesouro. Se esta viagem foi para você não apenas útil, mas verdadeiramente valiosa, se a fez olhar para si de um modo novo, a melhor forma de agradecer será sua inscrição, seu like e, claro, sua resposta detalhada nos comentários à pergunta principal. O que você entendeu hoje, não sobre os homens, mas sobre si mesma? Que silêncio seu você teme ou, ao contrário, qual quer conquistar? Compartilhe, porque o diálogo mais importante sempre começa no silêncio. Obrigada por confiar em nós.